E aí pessoas, bom, voltando agora aos comparativos, dessa vez não vai ser Intel contra AMD, e sim Intel contra Intel, só que com Xeon contra os processadores normais, os Core, né? Eu vou trazer para vocês aqui o Xeon 2620 versão 3, um custo-benefício da plataforma X99, um tanto antigo já, mas é um processador bem bacana, vocês conhecem já, vocês já sabem que ele tem muito a oferecer pelo preço pouco que a gente paga. E o outro é o Core i3 10100F, que é um processador mais novo, de arquitetura mais recente. Ele tem 4 núcleos 8 threads, mas ele tem uma grande proposta de custo-benefício para jogos. Vamos ver como esses processadores se saem em jogos, renders e até em live. E falando em pagar pouco, esse vídeo é oferecido pela GVG Mall, site parceiro aqui do canal. Na GVG Mall você consegue essa versão do Windows 10, tanto a Pro quanto a Home, por um preço bem em conta, assim também como versões ali do Office e de outros jogos. E se você usar o cupom Souza, quando finalizar a compra você consegue um desconto bem bacana. Sua versão do Windows sai de R$100 para 80. E é isso, vamos logo ao comparativo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Vamos partir aqui para a parte de programas, depois para a parte de jogos. Segue então o vídeo. Vamos então aos componentes. Primeiramente, plataforma Xeon, aqui eu tenho uma One Z X99TF como placa-mãe. Ela funciona em Quad Channel, então usei 2 pentes de 8 GB da Juho, 2 pentes de 8 GB da Chrysler. Lembrando que ele só funciona até 1866 por conta do processador. Agora o processador, eu fiz o unlock no Turbo Boost, lembrando disso, e o undervolt está em 70 mV, menos 70 mV. No caso aqui, no Intel, eu tenho uma placa-mãe ASRock B460M. Não tem um nome pomposo que nem a Steel Legend, né? Só coloca o mesmo HDV. Ela é uma placa-mãe que funciona somente em Dual Channel, obviamente. Eu usei 2 pentes 16 GB DDR4 da Asgard. E elas ficam a 2666 MHz e coloquei CL 15, 15 e 15. E a placa de vídeo utilizada para os testes é a Asus RTX 3070 8 GB Dual. Primeiramente, benchmark sintético do CPU-Z. O 2620 versão 3 com o lock fez 2.670 pontos no multithread e o i3 10100F um pouco atrás, 2.400 pontos no multithread. Já no single thread, o 2620 versão 3 faz 349 pontos e o i3 10100F fica com 471 pontos. Fica bem acima, né? Comparativos em programas. Primeiramente, o Blender. Vejam que o 2620 versão 3 na Classroom demorou 18 minutos para terminar a simulação, enquanto o 10100F demorou 19 minutos e 20 segundos para terminar a simulação. Uma vantagem ali para o 2620 versão 3. Já no Adobe Premiere Pro CC 2020, só usando o processador mesmo, o 2620 versão 3 fica atrás, demora 3 minutos e 31 segundos, enquanto o i3 10100F demora 12 minutos e 33 segundos. Lembrando que isso aqui é uma renderização de uma edição que eu fiz durando 7 minutos. Já no Filmora 9, o mesmo tipo de edição do Premiere, aqui o 2620 versão 3 demorou 9 minutos e 1 segundo e o 10100F demorou 7 minutos e 30 segundos. Uma boa vantagem até para o i3 10100F, provavelmente por otimização mesmo do Filmora para o single thread. E no último programa, o Media Coder, aqui foi uma conversão de um arquivo em X264 Full HD. O 2620 versão 3 demorou 3 minutos e 12 segundos e o 10100F 3 minutos e 4 segundos, um empate técnico praticamente aqui nesse programa. Vamos aos jogos, o primeiro deles é o Shadow of Tomb Raider. Eu coloquei em Full HD com tudo no máximo, é o suficiente aqui para gerar gargalo entre os processadores. Vejam aqui então que utilização da placa de vídeo, a placa de vídeo está sendo mais utilizada por parte do 10100F, né? Fica com cerca de 60%, vai aumentar um pouco quando descer para a cidade, para a parte dos NPCs. Já o 2620 versão 3 fica com o uso ali em 45, 49%, mais ou menos isso. Peço que vocês prestem atenção agora nesses testes em jogos na parte do 1% low também, porque nesse caso aqui é um pouco mais diferente dos últimos testes. Aqui o 1% low vai variar mais por parte do 10100F. A média final foi de 89 para o 2620 versão 3 e 105 para o 10100F, uma diferença de 17%, mas vejam que no 1% low o 2620 versão 3 levou vantagem até no Shadow, tá? Isso é por conta da quantidade de núcleos e threads dele. No próximo jogo é o Far Cry New Dawn, com tudo no máximo também em Full HD. Aqui, mais uma vez, você vai ver um cenário parecido, em que o 2620 versão 3 está levando menos a placa de vídeo, né? A placa de vídeo fica em torno de 50%, 55% para o lado do 10100F e de 40% a 45% para o lado do 2620 versão 3.
Isso, no final do teste, vai resultar em uma média de 71 FPS para o 2620 versão 3 e de 92 FPS para o 10/100F. Aqui uma diferença de 30% de um para o outro vai ser a maior diferença em jogos, até porque esse aqui é um jogo um pouco mais antigo. E aqui no caso do 1% Low, a diferença até que fica parecida também, a diferença fica mais ou menos de 21%. Então esse jogo aqui é até otimizado para um processador que nem o 10/100F. Agora a tendência é que os novos jogos sejam mais otimizados que nem o Shadow of the Tomb Raider. O próximo jogo é o Horizon Zero Dawn, com tudo no Ultra e em Full HD. Aqui também você vai ver um caso parecido com o Shadow of Tomb Raider. Mesmo caso, né? Vocês vão ver que em todos os testes de jogos o 10/100F vai levar mais a placa de vídeo do que o 2620 versão 3. Aqui está usando aqui cerca de 80% da placa de vídeo, enquanto o 2620 versão 3 usa cerca de 60, 70% da placa de vídeo. Resulta isso em uma média de 80 FPS para o 2620 versão 3 no final e de 100 FPS para o 10/100F no final. Uma diferença de 25%, claro, com vantagem para o 10/100F. Mas se você for ver de novo na parte do 1% Low, olhem só, o 1% Low está bem parecido, 48 para o 2620 versão 3 e 52 para o 10/100F. Então aqui a gente tem de novo uma diferença por conta da quantidade de núcleos e threads de cada processador. O próximo jogo, Red Dead Redemption 2. Esse aqui não está com tudo no Ultra, somente as texturas estão no Ultra e o resto das qualidades gráficas estão no alto, mas está em Full HD. E aqui você vai ver que vai ser o resultado que vai ficar mais parelho entre os dois processadores, tá? Esse jogo aqui tem uma otimização bem diferente, jogos da Rockstar, eles são um pouco diferentes para a gente fazer análise, mas a gente tem que fazer análise em vários cenários, vão ver cenários melhores e piores para cada processador. Aqui o 2620 versão 3 fez uma média de 101 FPS e o 10/100F fez uma média de 103 FPS, diferença ali de 2% praticamente. Já no caso do 1% Low, novamente o 2620 versão 3 ficando um pouco acima no 1% Low. Ficou ali acima 3 FPS do 10/100F, né? Então vocês podem ver, né? De novo esse papo de núcleos e threads fazendo diferença, pelo menos no que se diz respeito a 1% Low. Já na média final, né? O 10/100F na frente. O próximo jogo é o Assassin's Creed Valhalla, aqui também com tudo no alta, assim como o Red Dead Redemption, e deixei em Full HD. Vejam aqui que no caso o 2620 versão 3 está levando cerca de 70, 80% da placa de vídeo e o 10/100F 87, 90% da placa de vídeo. Isso vai resultar numa média final de 77 FPS para o 2620 versão 3 e de 94 FPS para o 10/100F, uma diferença de 22%. Aqui no caso do 1% Low, o 10/100F ficou até bem, ficou cerca de 30% acima, então foi um dos jogos que mesmo com menos núcleos e threads ainda se saiu bem. Veja a temperatura, está mais alta também no 10/100F, isso é porque estou com um stock cooler dele, né? Já no 2620 versão 3 não é o stock cooler, porque senão ficaria muito quente, é utilizado aqui o DeX 2021. Tem essa pequena diferença de coolers, por isso que eu não toquei muito no assunto temperatura. E o último jogo é o Forza Horizon 4. Coloquei tudo no Ultra em Full HD. Eu costumo dizer que o Forza Horizon é um medidor para que a gente saiba qual dos processadores vai se sair melhor em jogos online, tá? Quando você precisa de uma quantidade maior de frames, né? Para ter menos delay e afins. Aqui o 2620 versão 3 faz uma média de 101 FPS. Já o 10/100F faz uma média de 129 FPS, diferença de 27%. E coincidentemente, no 1% Low também faz uma diferença de 27% a favor do 10/100F. Então meio que ficou empatado no final, né? 3 jogos tiveram vantagem no 1% Low para o 10/100F e 3 jogos tiveram vantagem para o 2620 versão 3 no 1% Low. É claro, na média final, o 10/100F ganhou em todos os cenários, com exceção do Red Dead Redemption, onde a gente tem meio que empate técnico. E vou deixar para vocês também aí no final a tabela, né, os gráficos, na verdade, os resultados que eu consegui em cada um desses jogos. No caso aqui, o jogo que teve mais diferença foi o Far Cry New Dawn, cerca de 30%, seguido do Forza Horizon com diferença de 27%, depois o Horizon Zero Dawn, uma diferença de 25%, e aí Assassin's Creed Valhalla 22%, Shadow of Tomb Raider 17%, e depois o Red Dead Redemption 2 com diferença de 2%, sempre a favor do 10/100F, pelo menos nas médias finais.
Antes de partir para a live e falar sobre consumo energético, lembrando que essas duas coisas, elas estão na fase beta ainda. Eu ainda estou tentando melhorar o meu jeito de fazer esses dois tipos de análises, mas o que eu tenho para oferecer é o que vocês vão ver logo. Então considere isso como beta. Não dá para falar que isso é uma coisa totalmente exata, mas dá para vocês terem uma noção. E não se esqueça que o canal tem cupons de desconto para a primeira compra no AliExpress. Esses cupons são o Skanda 4, Skanda 6 e Skanda 8. Eles estão na descrição. Partindo agora para as lives. Já na parte de lives, a gente vê aqui uma diferençazinha, né? Sempre vai ter esse delay de render, no caso de processadores com 4 núcleos e 8 threads, no Shadow of Tomb Raider, pelo menos nesse benchmark sintético. Isso não vai ocorrer quando você estiver jogando mesmo, mas na parte de benchmark sintético sim ocorre por algum motivo que eu não sei. A partir de uma certa atualização do Shadow, isso começou a ocorrer. Vejam aqui então em live que a utilização do processador está bem alta por parte do 1010F, né? Chegando a 99% e 100%. Está utilizando tudo que ele pode oferecer aqui. Já do 2620 versão 3, a gente ainda consegue respirar, fica em torno de 90%, embora também vai subir às vezes a depender do NPC. Aqui a média final foi de 72 FPS para o 2620 versão 3 e de 80 para o 1010F, diferença de 11%, lembrando que a diferença em jogo sem live foi de 17% a favor do 1010F. Já no 1% low, eles ficam com o 1% low bem parecido, né? Vejam só, 40 e 40. Então aqui eu diria que tem mais vantagem para o 2620 versão 3 para que você consiga fazer algo além de apenas jogar quando você quiser fazer lives, né? Fica um pouco difícil para um 4/8 que nem o 10 e 100. Já na parte final, aqui no consumo, vejam que o computador ali no Blender com 2620 versão 3, fonte sempre vai ser igual para todos, tá? Foi um consumo de cerca de 188 watts e o Xeon consumindo mais ou menos 87 desses 188 watts no Blender, tá? Aqui eu uso somente o consumo do processador, ficou mais ou menos isso. Já no caso do i3 10100F, o computador teve um consumo médio de 152 watts no Blender também, tá? Sempre realizando o teste do Blender na Classroom. E o processador ficou mais ou menos 46 watts, tá? Desses 152, basicamente isso. Então o Xeon consome mais ou menos 2 vezes mais do que o Intel i3. Pronto, meu povo, esse foi o comparativo. O que vocês acharam? Realmente o i3 10100F ele tem um ótimo desempenho para você jogar, tá? Ainda mais quando você quer jogar esses jogos competitivos, eu acho que ele é uma boa opção. Ele compete no mercado nacional com o Ryzen 5600AF e posso falar que ele ganha, pelo menos nesse setor aí, nesse cenário. Mas tem os pontos negativos, por ele ser um processador somente de 4 núcleos e 8 threads, você vê que ele perde para processadores mais antigos de 6 núcleos e 12 threads quando você tenta fazer um multitask, né? Embora ele tenha ficado até páreo a páreo em programas, mas lembrando que o Xeon é antigo, né? Em relação a um Ryzen atual, ele perde. E em lives, né, para quem gosta de fazer live, vai ficar um pouco complicado também. Então é um processador bacana, mas que é feito mesmo para que você jogue, né? Não dá para ficar pensando em fazer diversas coisas ao mesmo tempo de jogar, assim. Para quem quer jogar, somente ser competitivo, eu acho uma boa opção. E é claro, o nosso 2620 se saindo bacana. Claro, ele foi bem inferior em vários jogos, em vários aspectos ao 10100F, mas no geral, por conta desse valor que você paga, que é bem abaixo nesse processador, é claro, ele é um ótimo custo-benefício, mas lembrando que ele não é o melhor custo-benefício atualmente, pelo menos ao meu ver. Tem o 2630L V3, que ele tem um desempenho muito semelhante em jogos, até um pouco superior, e também é superior no multitask. Então o 2620, embora muito falado, nem é o melhor custo-benefício da plataforma. Eu coloco mais ele no vídeo porque as pessoas procuram bastante ele. Mas caso você queira ver o comparativo do 2620 contra o 2630L, clica aqui nos cards. Afinal, às vezes você está vendo já para comprar essa plataforma, tá de olho no 2620 versão 3, mas não conhecia o 2630L V3, que é um ótimo processador. É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever se você não é inscrito. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!